E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre direito. O assunto é penal. Segundo vídeo aqui no canal. Hoje vamos tratar da Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial. Vamos partir do artigo 60, que é o nosso ramo, né? Vamos falar do Juizado Especial Criminal. Artigo 60 em diante. Falaremos em um outro vídeo separado sobre a transação penal, composição civil dos danos e suspensão condicional do processo, pois julgo ser institutos despenalizadores muito importantes para serem citados no meio do vídeo, sem ter uma ênfase maior em cima desses institutos. Portanto, hoje falaremos da finalidade, dos princípios, da competência e atos processuais da Lei 9.099, do GCRIM. Entraremos na fase preliminar, mas iremos parar o vídeo quando começarmos a entrar na fase de oferecimento da transação penal, de uma possível composição civil dos danos ou oferecimento da suspensão condicional do processo. Essa parte ficará para a parte 2, certo? Vamos começar então falando dos juizados especiais criminais. Eles foram criados com a intuição de desburocratizar e tornar mais céleres as decisões dos crimes de menor potencial ofensivo. O que são esses crimes de menor potencial ofensivo? A própria Lei 9.099 os conceitua. Vamos ver mais adiante. Vamos começar então no artigo 60. O Juizado Especial Criminal é provido por juízes leigos, togados ou leigos, tendo a competência para julgar, executar e conciliar, julgar e executar as infrações de menor potencial ofensivo, respeitando as regras de conexão e continência, certo? Às vezes esse crime de menor potencial ofensivo ele é conexo, ele tem a continência com algum crime mais grave e, portanto, ele pode acabar sendo julgado no juízo comum ou no juízo de tribunal do júri e, portanto, não é mais de competência do Juizado Especial Criminal. Nesses casos, o parágrafo 1º dita que, na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, mais para frente vamos ter um vídeo falando somente sobre competência, onde eu explicarei o que é conexão e o que é continência, mas não vamos entrar agora nesse mérito, pois vai perder o foco do vídeo e vai deixar ele mais extenso. Mas vamos lá. Decorrentes da aplicação das regras de continência e de conexão, observar-se-ão os institutos da transação penal e composição civil dos danos. Eu já falei para vocês no começo do vídeo, vamos fazer um vídeo separado sobre esses dois institutos, mais a suspensão condicional do processo. Mas aqui já diz que, caso um crime de menor potencial ofensivo vá ser julgado no juízo comum ou no tribunal do júri, deve ser observados os institutos da transação penal e composição civil dos danos, para ver se eles não podem ser propostos ao autor, né? Não é ator, autor da infração penal. Artigo 61. Aí vem o conceito que eu falei para vocês de crime de menor potencial ofensivo. Eu falei que o Juizado Especial Criminal irá conciliar, julgar e executar os crimes de menor potencial ofensivo. Mas o que são esses crimes? O artigo 61 conceitua para nós que crimes de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com a multa. Independente da multa, se a contravenção penal ou o crime tiver a pena máxima não superior a 2 anos, será considerado um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, será julgado pelo Juizado Especial Criminal, certo?
Artigo 62, então, o processo perante o juízo especial orientar-se-á pelos critérios. E aí vem os princípios da Lei 9.099 do Juizado Especial Criminal. A oralidade. Os atos, em regra, serão feitos de maneira oral. A simplicidade, desburocratizando, então, o Juizado Especial Criminal, tornando mais simples. A informalidade. Vemos que, no direito, os atos devem respeitar uma certa formalidade, né? Devem respeitar o que a lei diz que a forma daquele ato, a lei atribui a forma daquele ato. Já na Lei 9.099 temos como princípio do Juizado Especial Criminal a informalidade. O que isso quer dizer? Mais para frente a própria lei acaba explicando e nós vamos ver sobre isso. Economia processual e celeridade é o principal princípio da lei do GCRIM, da Lei 9.099. Ele busca tornar o julgamento dos processos mais céleres. Objetivando. Com essa palavra, vemos então que vamos passar ao objetivo do juizado especial. Vamos passar à sua finalidade. E qual é? Sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Certo, pessoal? Vamos passar agora para competência e atos processuais. Artigo 63, então, ele dita que a competência do juizado especial será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Muito importante prestarmos atenção nesse artigo, porque ele dita, então, que a competência do juizado especial criminal será ditada pela teoria da atividade. Ao contrário do que dita o Código de Processo Penal, que será responsável pelo processamento dos julgamentos dos crimes que não serão julgados pela Lei 9.099, na qual o Código de Processo Penal adota para ditar a competência a teoria do resultado. Então, para o Código de Processo Penal, será competente o foro do local que se deu o resultado daquela conduta, daquela infração penal. Já para a Lei 9.099 é adotada a teoria da atividade, é o local, o foro para julgamento daquela infração penal é o local em que foi praticada a infração penal. Então, muitas vezes a infração é praticada em um local e o resultado se dá em outro. Para o Código de Processo Penal, será competente o foro que se deu o resultado. Para a Lei 9.099, será competente o foro em que se deu a atividade, se deu a prática da ação penal. Certo, pessoal? Muito importante isso para provas, principalmente para provas, a questão da prática da advocacia criminal. Já está enraizado esse entendimento, então acreditamos que não há discordância quanto a isto. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos, poderão se realizar em horário noturno, em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, conforme as normas da organização judiciária de cada local, os atos poderão, não quer dizer que deverão, eles poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, trazendo assim uma certa simplicidade, né? Assim como uma certa celeridade aos atos processuais da Lei 9.099. Artigo 65, e é aqui que eu digo para vocês que nós vamos ver sobre a informalidade. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais eles foram realizados, atendidos aos critérios indicados no artigo 62. Que critérios são esses? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, sempre que os atos processuais atingirem esses critérios e tiverem eficácia, atingirem o seu objetivo, eles serão considerados válidos, independente do meio que foi usado.
Quando que não será válido? Quando que esse ato processual será considerado nulo? O parágrafo 1º dita para nós: não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Havendo prejuízo, então, às partes, o ato processual será considerado nulo. O parágrafo 2º, a prática dos atos processuais em outra comarca poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação, trazendo assim economia processual e celeridade. Ele tira aqui um pouco da figura da carta precatória, certo? Nós sabemos que a comunicação entre comarcas, pelo que dito o Código de Processo Penal, é feito por meio da carta precatória. Já a Lei 9.099 atribui que essa prática de comunicação de atos processuais poderá ser feita por qualquer meio hábil de comunicação. Parágrafo 3º, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Então temos aqui o critério, o princípio da oralidade. Somente serão registrados de maneira escrita os atos essenciais. Atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados por fita magnética ou equivalente. Perfeito, então? Citamos nesse artigo os princípios da economia processual, celeridade, simplicidade e a informalidade. Agora, por último, a oralidade. Artigo 66. A citação pessoal far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por meio ou por mandado. O que acontece? Como nós vamos ver mais para frente na fase preliminar, a autoridade policial, no momento em que chega na ação, no momento em que toma conhecimento da ação, ela vai lavrar o termo circunstanciado, que vem a substituir o inquérito policial, e encaminhar o autor e a vítima para o juizado para que seja processado o julgamento. Não sendo possível processar o julgamento no momento em que ocorrer o fato, eles serão comunicados da data da audiência para comparecerem, certo? Então, a citação ela pode ser feita no próprio juizado, no momento em que eles são encaminhados, ou por meio de mandado, caso não possam ser encaminhados no momento em que ocorrer o fato. E agora, o parágrafo único é muito importante prestarmos atenção. É uma questão que pode sim cair em concurso, pode sim cair na prova da ordem, que é o momento em que o juizado especial deixa de ser competente de um crime de menor potencial ofensivo. Um dos momentos, há outros, que o juizado especial criminal deixa de ser competente para que o juízo comum seja competente para o julgamento daquele crime de menor potencial ofensivo. O parágrafo único dita que, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Por quê? Porque não cabe no juizado especial criminal a citação por edital, porque ela vai em total desconforme ao princípio da celeridade, ela torna o processo muito mais lento. Então, para que um processo seja célere, o réu, o autor do fato, o acusado, ele precisa ser encontrado. Não sendo encontrado, o processo deixa de ser célere, então passa o juiz do juizado especial criminal encaminhará as peças para o juízo comum. No momento em que foi encontrado o acusado, os processos retornam ao juizado especial? Não. Eles mantêm o seu procedimento no juízo comum. Certo, pessoal? Então temos aqui o primeiro caso em que os processos, em que o juizado especial criminal perde a competência e os processos vão para o juízo comum. Artigo 67. O artigo 67 e 68, eles tratam da intimação do autor do fato, que pode ser por correspondência, com aviso de recebimento pessoal. Se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, é mediante a entrega ao encarregado da recepção,
que deverá obrigatoriamente ser identificado, sendo necessário por oficial de justiça, independente de mandado ou carta precatória ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação, como eu já falei para vocês. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores. Portanto, as partes, os seus defensores e aqueles que estão interessados considerar-se-ão intimados dos atos na própria audiência. Artigo 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade do comparecimento acompanhado de advogado, com advertência que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. O que isso quer dizer? Nós temos, como analogia do juizado especial civil, que a causas de menor potencial ofensivo, comparando a causas civis abaixo de 40 salários mínimos, não é preciso a presença do advogado. Às vezes tu pensa, mas foi uma coisinha boba ali e não vou gastar com advogado. Mas, como o próprio artigo 68 diz, é imprescindível a presença de um advogado no juizado especial criminal, ao contrário do juizado especial civil, certo? No juizado especial civil, causas que vão até 40 salários mínimos é de competência do juizado especial civil. E causas em que vão até 20 salários mínimos, não há a necessidade de advogado. Acima de 20 salários mínimos, há a necessidade do advogado. Certo? Corrigindo até, eu acho que eu falei aqui no vídeo, 40 salários mínimos não precisa de advogado. Errado. 40 salários mínimos é para a competência do juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, no juizado especial civil, não é necessário advogado. No juizado especial criminal, independente da causa, é imprescindível a presença do advogado. Se a parte não for com o advogado, vai ser nomeado um defensor público, certo? Vamos então à fase preliminar da Lei 9.099. Como eu já referi para vocês, não entrarei na parte da transação penal e da composição civil dos danos e da suspensão condicionada do processo. Isso ficará para o próximo vídeo, certo? Mas vamos ir até lá. Se eu não me engano, a partir do conciliação... a partir do artigo 73 já começa a parte da composição civil dos danos, artigo 76, transação penal. Então essa parte ficará para o próximo vídeo. Vamos agora ao artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Como eu expliquei para vocês então, quando falamos da citação no próprio juizado, a autoridade policial, quando tomar conhecimento da ocorrência, encaminhará imediatamente ao juizado o termo circunstanciado com o autor do fato e a vítima. Pessoal, agora aparece a figura do termo circunstanciado. Ele vem a substituir o inquérito policial usado para os crimes que não são de menor potencial ofensivo. Ele é uma peça policial mais célere, mais informal, porém contém todos os requisitos para que o crime possa ser julgado de maneira que não haja prejuízo às partes, certo? Parágrafo único. O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juízo ou assumir o compromisso dele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz pode determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Vemos aqui então que, para não haver a prisão em flagrante ou a liberdade condicionada fiança, basta que o autor do fato preste compromisso de comparecer aos atos processuais, certo?
uma simples condição que evita uma prisão em flagrante ou uma liberdade mediante fiança. Ah, mas se o autor não se comprometer a comparecer aos atos? Bom, nesse caso, então, ele pode ter decretado a prisão em flagrante e sendo condição para sua liberdade a fiança. Correto? Agora vamos, no caso da violência doméstica, o juiz do Juizado Especial Criminal é competente para determinar medida cautelar, certo? Não é só o juízo comum, o juiz do Juizado Especial Criminal também tem essa competência para determinar medida cautelar de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Perfeito. Artigo 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização da audiência preliminar, será designada a data próxima, da qual ambos sairão cientes. Como já vimos anteriormente, as partes serão intimadas no momento da audiência. Aqui, o artigo 70 trata, caso não seja possível ser realizada a audiência, elas sairão deste ato já cientes da nova data que será, assim, efetivamente designada a audiência preliminar. Artigo 71. Na falta de comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação, e se for o caso do responsável civil, caso seja menor, né? Caso seja menor ou caso precise de curador. Vamos ao artigo 72. Na audiência preliminar, então, as partes foram intimadas ou a audiência pode ser realizada no momento em que eles foram encaminhados ao juizado. Vamos agora, então, à audiência preliminar, artigo 72. Presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhado por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição civil dos danos, o acordo entre as partes e da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade, que é um dos objetivos, como citamos no começo do vídeo, do juizado especial. Essa aplicação essa pena não privativa de liberdade que relata o artigo 72 é a transação penal, pessoal. Agora, como vocês já viram, entramos nos institutos da composição civil dos danos, entramos no instituto da transação penal e mais para frente entraremos na suspensão condicional do processo. Vamos deixar esse instituto para o próximo vídeo. Encerraremos a parte 1 do Juizado Especial Criminal aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. Fizemos uma análise fria da lei, algumas características de direito processual, algumas teorias, como a teoria da atividade, teoria do resultado, que podem ser solicitadas, né, em questões de prova. Trouxemos aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês agora se inscrevam no canal, curtam o vídeo para dar aquele engajamento, né? E para que siga essa produção de vídeos sobre direito penal, processo penal e leis extrapenais. Bom, por isso é hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima.